dentro da Previdência Social, né? Relacionamento entre o segurado e o médico perito. Por quê? Primeiro porque muitas vezes aquele segurado que chega lá, ele já chega receoso, e já falaram para ele um monte de atrocidades, né? Ou ele já passou lá no balcão, já foi maltratado, já passou lá no outro que já disse meia dúzia de impropérios, ou ficou conversando, porque infelizmente é aquilo que eu disse aqui, assim, eu não posso responder pela Previdência, como ninguém pode responder por lugar nenhum. Que você pode, num hospital em que tenham 3 médicos, ser atendida bem por 2 e um ser um inferno. Né? Então a gente não tem muito como controlar isso. A gente tem e pede sempre que as pessoas façam isso. Tem queixa daquele perito? Tem que mandar a resposta para a ouvidoria. Tem que mandar, porque é disso que vive. Mas eu fiz. É para isso. Eu fiz pela tem internet, que fazer. mas não tive resposta nenhuma. Mas é porque demora mesmo. Ah, é? Essas pessoas que contratam com o médico, porque ele não consegue o benefício. E você tem dúvida sobre o seu direito, você pode procurar a assistência social para te perguntar? Pode e deve. Mas eu perguntei 5 para a internet. A ouvidoria tem nos dois. Eu fiz pela internet. Tem nos dois. Na internet também. Social para Não, assim, a ouvidoria serve para tudo, né? E aí, às vezes eu mexo com o paciente, que o paciente diz assim, doutora, a senhora foi tão simpática, puxa, tão legal, não sei o que. Eu falei, olha assim, eu não estou aqui para ser legal, eu estou aqui cumprindo o meu dever. É minha obrigação lhe tratar bem. Assim como é sua obrigação ter respeito comigo. Então, se eu for desrespeitada, eu não vou admitir. Por isso eu lhe trato bem. Não é? É uma relação de respeito que tem que haver, seja em qualquer nível. Não é? Você tem o direito de solicitar o benefício, eu tenho o direito de conceder ou achar que não devo conceder o seu benefício. Mas isso não implica em que eu tenha que ter um atrito com você. Concorda comigo? Tem peritos, primeiro, que não nasceram para ser peritos. Por quê? Porque eles já chegam lá assim. Eu tinha uma colega que ela, lá no Presidente Vargas, que toda vez que chegava alguém que era grande, ela já ia correndo atrás de mim. Márcia, agora lá no meu consultório, uma mulher enorme, e eu paciente psiquiátrico. Eu falei, mas minha filha, não é? Como é que a gente pode fazer perícia desse jeito? Não tem como, não é? Isso não é forma de você fazer perícia. E tem outros que se defendem de outra forma, que se defendem dizendo assim, tá bom, tá, até logo. Aí falando, me dê isso. Não, tá bom, pode ir. Foi desse jeito que eu fui atendida. Eu peguei ela ali um dia mal. Era perto da greve. Não precisa ser dia mal. Eu vou te ser muito sincera, eu tenho um colega que, assim, eu não sou diferente de ninguém, nem melhor nem pior do que ninguém, mas eu já fiz muita coisa dentro da Previdência, porque eu sou assim. Eu sempre quis fazer o que eu fazia bem feito. É meu isso. Eu acho que assim, se eu não estou satisfeita no lugar onde eu trabalho, ou se eu não quero trabalhar naquilo, eu vou me embora. Como eu fiz no Estado. Chegou um dia no Estado que eu disse assim, não fico aqui mais um minuto. Não é? Eu dava plantão domingo no Getúlio Vargas, as luvas rasgavam na mão da gente, a gente não tinha seringa, a gente não tinha isso, não tinha aquilo outro. E eu falei assim, olha, tchau, eu posso um plantão? Não conta comigo porque eu não vou voltar mais. Chega, não quero mais trabalhar dessa forma. Né? E isso está acontecendo com muitos médicos. Muitos. Porque a gente está vendo, cada dia que passa, a saúde no Brasil inteiro ficar pior, a gente ter menos condição de trabalho, menos respeito. Então, assim, está muito difícil. Está muito difícil, realmente. Mas, assim, então o que aconteceu? Eu, quando entrei na Previdência, que fiz esse treinamento todo, que me deu esse treinamento, um ano depois eles acabaram com a minha função. Porque eles criaram uma nova categoria, que era de perito médico previdenciário. E tornaram a minha categoria em uma categoria em extinção, que era de supervisor médico pericial. Eu tinha a opção ou de passar para perita médica previdenciária, continuar como supervisor, não ia fazer diferença nenhuma, o salário era o mesmo. Falei, se dane, você é perita médica previdenciária, só porque o supervisor não trabalha, o supervisor não vai trabalhar
fazendo perícia lá na ponta o tempo todo. Ele só faz perícia de vez em quando, ele fica mais administrando. Muito bem. Aí, eu era médica do trabalho, fui médica do trabalho do SESI muitos anos. E quando este sistema que está caduco agora entrou no ano de 2000, todos nós fomos fazer um treinamento, porque nenhum médico perito trabalhava com computador. Então eles tiveram que treinar todos os peritos para trabalhar com computador. Então eu fui lá fazer o treinamento. Como eu já estava acostumada a trabalhar com computador, a gerência pegou e me colocou como controle, que eles chamam de controle operacional, que é uma pessoa que gerencia a atividade dos peritos e tira as críticas de sistema, que resolve aqueles problemas todos, coisa e tal. Nessa ocasião que eu fui para lá, eram 8 agências que a gente tinha que tomar conta e era um serviço enorme, porque dava muito defeito, dava muito erro, dava muito problema. Os peritos não queriam fazer, né? Porque teve uns que disseram assim, eu não faço, pode botar o que for aqui na minha frente que eu não vou fazer. Ou eu continuo no papel, ou então me manda embora. Quem quiser que me mande embora, me bote à toa, faça o que quiser, porque em computador eu não vou trabalhar. Tem isso também. Tem para tudo, né? Então, durante esse tempo eu fiquei lá. E um tempo depois, uma outra colega minha que estava trabalhando nesse novo projeto, me chamou para trabalhar nesse projeto do CIB, de perícia. Fiquei 2 anos trabalhando aqui no Rio, na DataPrev, que é o sistema a rede, né, que nos sustenta. E depois, todo mundo que fazia parte, no Brasil inteiro, todo mundo que fazia parte desse grupo, desse novo sistema, por economia, teve que ser levado para Brasília. Aí me convocaram lá para Brasília, eu ia, ficava 15 dias lá, voltava. A vida durou, né? Você imagina, né? Aí dizia, você não ganha para isso. Você vai serviço público, tem essas coisas. Mas eu gostava tanto daquele negócio que eu fazia. Aí, essa minha colega assumiu a direção de perícia do Brasil inteirinho. Ficou de diretora, que chama de diretor de saúde do trabalhador. O nome que deram foi esse. A gente não faz saúde do trabalhador, não é? Mas deram esse nome, resolveram dar esse nome, justamente porque já estavam pensando no que eles fizeram agora, que era juntar o Ministério do Trabalho com a Previdência Social, tá? Isso aí eles pensam assim com quilômetros de antecedência, depois é que eles fazem, sabe? Assim, quando chega a oportunidade, eles pegam. E aí ela me convidou para ser coordenadora. Então eu trabalhei 2 anos em Brasília como coordenadora de perícia médica do Brasil inteiro. Você não pode imaginar as barbaridades que a gente vê. É muita. E você vai em cima, mas é aquilo que a gente está falando. É difícil. É difícil por quê? Porque eles são servidores públicos. E ser servidor público é um negócio muito complicado de você desestabilizar. Você consegue tirar ele da onde ele está, botar ele para fazer outra coisa, tirar ele... Mas você, que no SESI era mais fácil, né? No SESI era mais fácil. Eu dizia, colega querido, ou você escreve direito para eu entender o que você está escrevendo e poder transcrever, ou então não vai dar. A minha letra é essa mesmo, eu não vou mudar, nem por sua causa, nem por causa de ninguém. Disse, então tá bom, querido, então você vai escrever a sua letrinha em outro lugar. Tchau. Mas no serviço público você não consegue fazer isso, né? Não consegue fazer isso. Eu tinha um professor de medicina legal, isso já tem 16 anos atrás, que naquela época eu estava muito hormonizada, antes de colocar as próteses. E eu falei que eu ia operar, ele chegou pra mim, ele era perito, né? Ele chegou pra mim e falou, artrite opera? E depois de um tempo ele me parou e falou, Roberto, você sabia que essa dose da aposentadoria? E ele era perito, eu fiquei... Os peritos antigos não tiveram muito treinamento. Eles, olha, só para você ter uma ideia,
quando eu entrei depois desse treinamento de 6 meses que eu fiz, eu comecei a tomar conta, além do... Como é que funcionava? Deixa eu te explicar melhor para você poder entender. A perícia era feita em papel. Então, aquele caderninho ia para o médico fazia a perícia. Aí, depois que ele fazia a perícia, passava por um supervisor que assinava se concordava com ele ou não, tá? E depois, se tivesse que mudar a data, mudava, se achasse que ele tinha feito alguma coisa errada, ele mudava, fazia alguma coisa. E depois, isso tudo passava para o administrativo. O que o administrativo fazia? O administrativo é que entregava o resultado para o segurado. Se estava em benefício, se não estava, até quando, nada era dito na perícia. E era num outro lugar distante. Então, de tanto em tanto, a moça ia lá, pegava aquele bolo, depois chamava seu fulano, seu cicrano, seu isso, seu aquilo. Depois ela pegava essa perícia, esse molho de perícia, sentava na frente do computador e digitava no sistema aquelas perícias do outro médico. Botava lá o número do CRM dele, o número que fosse necessário para conceder o benefício. Por isso haviam tantas fraudes, tanta... Tinha maior índice de benefícios, né? Sim, e além disso, nós tínhamos os médicos terceirizados, que nos mandavam laudos também para a gente lançar, tá? E depois a gente tinha, inclusive, que a Previdência mandava fazer exame complementar, exame com especialista. Então, por exemplo, se eu tinha dúvida no seu quadro, eu pegava, assim, solicito o parecer do especialista em reumatologia. Aí, ia lá para aquela servidora, lá administrativa, ela ia lá procurar quem é que era o terceirizado, que era o especialista, e dava o endereço, o telefone para você entrar em contato com ele, para você ir lá fazer o parecer. Depois ele mandava esse parecer para o INSS, para você poder, na próxima perícia, saber o que o especialista tinha falado. Entendeu? Então, o que acontecia? Eu, por exemplo, que já entendi alguma coisa do computador, que tinha sido treinada para isso, o que eu fazia? Eu ficava do lado dela. Aí, comecei a fazer também. Falei, vou começar a fazer também. Um colega meu que já está aposentado e que era um bom profissional, não era um mau profissional. Assim, enquanto médico, enquanto perito, ele era um ótimo profissional. Ele disse assim, o que você está fazendo aí? Nunca vi isso na minha vida. Eu é que pegava os extratos dos pagamentos dos médicos terceirizados. E eu tive a satisfação de ver que tinha colega que num mês ganhava 30 mil. Certo? Então, assim, eles brigam para a perícia médica, eles reclamam com o médico perito, mas o médico perito, a função dele, enquanto servidor da Previdência, é essa. É zelar pelo bem público, pelo dinheiro público. Não é sair distribuindo por aí, a torta é direito. Porque o que eles faziam? Eles não olhavam para você também, não. Só que eles iam prorrogando o seu benefício. Tal. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí depois de 7 anos, 8 anos, ia para a revisão da perícia da Previdência Social para ver por que estava 7 anos, aí não tinha mais o que fazer, aposentava. Aí agora se inverteu. Agora não existe mais quer dizer, vai acontecer, não é? Mas não, durante um tempo para cá, ficou sem terceirizado nenhum. Só a perícia médica do INSS que fazia a perícia, tá? E assim, há muito tempo que eles estão tentando tirar isso da gente também. Por quê? Porque eles não querem ficar presos à perícia médica. Na realidade, existe... eu não posso nem falar muito sobre isso, não. Mas é porque é uma questão política, né? Isso é uma questão política.
politicamente não é simpático que o INSS continue indeferindo muito benefício. Eles querem ficar bem com o povo. Porque aconteceu uma discrepância. Antes, a gente sabe que tinha aquelas aposentadorias falsas, afastamento falso. Aí, como levaram uma chamada, vamos dizer assim, existe exatamente o contrário. A pessoa está necessitada e não recebe o benefício. Nem o afastamento de trabalho. Não existe essa orientação, pois é, não existe, é isso que eu estava dizendo. Não existe essa orientação. Para você dar um afastamento 30 dias, um mês, 2 meses, mesmo que seja 15 dias, ele não queria avisar. Na realidade, o critério existe, né? Que está até no sistema, mas isso aqui alguns não estão seguindo. Né? Exato. É isso que está acontecendo. Exato. O problema é, porque eu tinha falado antes o seguinte, nos manuais a gente tem mais ou menos uma orientação para o perito, né? Que se eles seguissem ia ser ótimo, se eles lessem, né? Mas ele tem autonomia. Eu não posso obrigar um colega a dizer assim, não, esse caso aqui, eu vou alterar a sua perícia, eu sou controle da minha agência. Eu posso fazer revisão num benefício que eu achar que foi indevido, como já fiz algumas. E posso fazer revisão nos casos em que a pessoa, por isso que me deu mais 2, 3 dias para a criatura, quando eu achei que aquilo era um absurdo e prorroguei. Certo? Que vieram trazer o caso para mim. E nesse caso, qual é a minha função dentro da minha agência? Na agência onde eu trabalho. É chegar e chamar o colega e dizer assim, puxa, doutora, olha só, tu fez isso aqui, por quê? O que aconteceu? Ah, não sei. Não sei, eu achei que era isso ou que era aquilo, não sei o que, coisa e tal. Ah, eu errei mesmo. Ou então, não, eu fiz isso para chegar e não chamar nada. Também pode ser. Mas eu chamo para rever, não é? Isso é o que os controles operacionais das agências, que cada agência tem tem o dever de fazer. Então, o que eu quero dizer assim, a estrutura existe. A forma de controle, ela existe. Depende se ela é feita ou não. Depende se ela é feita ou não. Porque eu tenho um colega que é desde os altos tempos dinossauros, que é um excelente cardiologista, até hoje é um excelente cardiologista, e é um péssimo perito. E ele já foi chamado milhões de vezes. E ele só responde assim, ah, tá, legal, tá bom, então eu vou ver sim, pode deixar, não, eu vou ver, pode deixar. Isso eu estou na Previdência desde 98. E ele não faz. E ele escreve assim, história clínica, né? Que a gente tem que detalhar, que tem que fazer um negócio direitinho, pegar todos os exames, ver todos eles, escrever raio-x, não tinha nada, ultrassonografia, não tinha nada. Eu tenho que examinar todos os exames que o segurado me traz, mesmo que não tenha nada, porque é mais uma comprovação até para dizer assim, não, eu não concedi benefício porque eu não vi nada nos exames dela. Aí você leva os exames e que acusam alguma coisa, mas eu não quero ver. Aí eu quero ver, foi o meu caso. Foi o caso do meu também. Certo? Então, são essas queixas que a gente tem. Por isso que eu falei que a gente começou. Infelizmente, eu não posso responder pela Previdência, mas eu acho que vocês, quer dizer, as pessoas, de uma forma geral, se esqueceram muito durante o tempo que nós somos pessoas com direitos. E que a gente tem que reclamar mesmo. Não dá para ficar sentada só esperando que o doutor seja legal. Eu tenho artrite reumatoide, descobri há 4 anos. E nesse período eu estava estudando, eu trabalhava e aí a empresa que eu trabalhava faliu, mas eu contribuí 15 anos para o INSS, enfim. Aí quando eu descobri a artrite reumatoide, demorei para ter um diagnóstico. Por quê? Porque eu sou soronegativa para artrite. Então, isso é poliartralgismo, isso é isso é aquilo. Fibromialgia. E não detectava que era artrite. Então, eu já tinha passado por 8 reumatologistas, até que um falou assim, olha, o que você tem é artrite reumatoide e tal.
E eu faço acompanhamento com essa pessoa, com esse médico há 2 anos. E desde então, eu não sabia nem que eu tinha direito, né? Desde então ele falou assim pra mim, Maria, você não está trabalhando, né? Eu falei, não, eu estou estudando. O que você faz? Eu faço técnico em enfermagem. Ah, tá. E como é que você vai entrar para um hospital? Com essa... Me formei, só que eu não consigo estagiar, não consigo fazer nada. Não consigo. Braço atrofiou, não consigo fazer nada, já não... Logo o técnico tem que fazer os funcionários. Pois é. Aí eu fui na última, aí eu marquei perícia e tal, foi me concedido benefício. Primeiro deram 6 meses, aí no auge da crise, aí voltei, deram 8 meses, voltei. Sei que eu voltei agora em janeiro. E a médica falou assim pra mim, você precisa se especializar em alguma coisa. Porque você não está trabalhando, você está recebendo benefício. Aí eu falei assim, eu conversando com ela, quando eu fiz o auxílio, que eu nem sabia que eu tinha esse direito, foi até o meu médico, eu estava fazendo técnica em enfermagem, eu não pude pegar o meu porém, porque eu não posso estagiar. Eu vivo com infecção de garganta, de urina, sinusite toda hora, e sem contar as dores, você não dorme, é dor o tempo inteiro. E aí ela falou assim, então eu vou fazer assim, eu vou te dar mais 4 meses, aí dentro desses 4 meses você vê se você consegue fazer um curso de especialização em alguma coisa para você poder trabalhar. Agora eu te pergunto uma coisa, com PCR, VHS, do jeito que é, elevadíssimo, quando eu vou fazer, se eu for fazer um exame admissional, qual é a empresa que vai contratar um funcionário assim? É muito difícil. É muito difícil. É preciso, assim, o que acontece com o problema da artrite? É preciso que você tenha alguma sequela realmente permanente. Sim. Tá? Porque se você não tiver sequela permanente, sendo você uma pessoa jovem, o que a gente pede, né? A gente tenta o máximo possível reprofissionalizar, né? Recolocar a pessoa no mercado de trabalho. Por quê? Porque o que vai adiantar para você, uma pessoa jovem, ficar aposentada em casa sem fazer nada? Você já imaginou? Sim. Então, na realidade, existe, não é só porque a gente quer porque quer que as pessoas trabalhem, não é bem assim, né? Existem casos, por exemplo, casos psiquiátricos, às vezes de depressão, por exemplo, em que a gente fala para elas, que a gente sabe disso, o seu tratamento é trabalhar. Aí elas pensam que você está sacaneando elas, desculpa o termo. Tá, como que eu vou trabalhar? Eu estou deprimida. Mas é isso que vai te ajudar. Entendeu? É isso que vai te ajudar. Eu ganho muito mais trabalhando do que ficando, né? Pois é, claro. Eu era diarista, eu trabalhava em 5 casas. Eu ganhava mais do que meu marido. Não, e pessoas que vivem por comissão também, perdem as comissões, elas ficam doidas. Meu professor, que era juiz, quando eu falei com ele, mas quando eu fizer a prova, o exame, ele disse, a artrite reumatoide é uma doença controlável. Você vai passar, se você tem que controlar a sua patologia. A única coisa que vai te impedir é realmente a parte da sequela, entendeu? As dores, mas em relação ao VHS que ela falou, eles entendem que é um controle. Pelo menos foi o que ele passou para mim, né? O que acontece? Na realidade, sim, por exemplo, depende da profissão, depende do que você estiver fazendo. É aquilo que eu disse para você. Por exemplo, com todas as sequelas, eu tenho uma colega médica que fez uma cirurgia de coluna. Ela é jovem, ela tem 40 e poucos anos. Mas ela teve uma hérnia discal cervical gravíssima, que ela teve que fazer uma cirurgia de coluna. Ela não vira a cabeça assim, tá? Ela fica com a cabeça doente. Eu não poderia fazer para delegado, mas eu poderia fazer para promotor ou pode, jurídica. você pode, sim. Você pode advogar, você pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode fazer. Mas assim, você não pode, o que você não pode fazer? Você não pode ser diarista. Com certeza que não. Certo? E aí depende da escolaridade. Por isso que ela fala você fazer um curso. O que acontece? Daqui a pouco, o que nós vamos fazer? Você está como técnico de enfermagem? Tá, eles vão te reprofissionalizar. Você tem o quê? Superior incompleto, né? Tá bom. Então eu vou procurar um curso no Senac, você vai passar pela reabilitação profissional e você vai procurar um curso para você fazer
auxiliar administrativo. Entende? Entendo. Vamos passar você para a reabilitação profissional. Que a reabilitação, antigamente na Previdência também, era muito diferente, né? Nós tínhamos máquinas, tinha profissionalização dentro da Previdência. Agora é tudo feito fora. Mas mesmo com sequela, por exemplo, o meu braço direito, que é o braço que eu utilizo, ele é sequelado. É isso que eu estava te falando. Depende, essa é a diferença. Essa é que é a diferença. Depende do tipo de sequela. Pela artrite pura e simples, não. Se você tem uma sequela incapacitante, aí é outra coisa. Entendi. Tá? Aí precisa saber o tipo de limitação que você tem, o tipo de atividade. Dor na coluna, sou vigilante, trabalho armado de madrugada e eu tenho uma hérnia de disco lombar. Eu não posso deixar, porque ele vai ficar em pé a noite toda, ele não vai aguentar, ele tem que usar aquelas botinas pesadas, né? Às vezes armado. Como é que vai fazer? Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Não sei se pode me ajudar. Eu tenho um filho, ele é de menor. Caso aconteça alguma coisa comigo, eu sou aposentada por invalidez. Ele tem direito a benefício? Só o menor, só até os 18 anos. Aí no caso, se eu não sou casada, ele não vive com o pai, eu tenho que ir no INSS dar? Você tem que dizer isso, porque senão o pai é separada legalmente. Não, nem sou casada. Ah, não é casada. Tá bom. Eu digo assim, se ele pode, no caso, Não, ele é pode porque guardar. você nem imagina o que acontece depois que a gente morre, minha filha. Parece mulher de tudo que é lugar, marido de tudo que é lugar. Não, eu provo, morei com ela 5 anos. Aqui, ó, tô seu vizinho, outro vizinho, outro vizinho. Então. Eu tenho que dar a carta de doutor para alguém? Agora não. Senão minha filha vão te matar. Agora não. Só se você falecer antes dele completar a maioridade. Então, isso que eu Mas ele tem doença mental? Não, alguma coisa? eu. Não, você não. Ele não vai herdar nada seu depois da maioridade. Não, Mas antes, ela Só até os 18. Até os 18. Sim. Ele é um herdeiro legal. Mas aí, no caso, eu posso passar para minha mãe ou tem que dar para o pai dele? Não tem que dar nada pro pai dele. Posso passar para quem você quiser. Eu tenho que ir no INSS antes para fazer uma carta? Não, Nádia, é automático. É sua mãe, seu irmão. É sua mãe, é parente mais próximo. Olha, você pode parar. Tá 50 anos, tá achando que só você tá com meio Eu tô dizendo, não devia ter aposentado. Bota ela pra trabalhar, criatura. Não aposenta ela Eu não. vou falar aqui uma coisa pessoal. Eu, quando eu fiquei com aposentadoria, eu não queria parar de trabalhar. Eu não queria ficar dentro de casa. Eu chorava quando eu vi o dia amanhecendo, eu não podia fazer nada. Porque não é só o fato do trabalho. É o ônibus, é você não conseguir segurar, é você não conseguir falar para a pessoa que você não tem condição de ficar em pé. Porque quem te olha não vê depois. Você tá normal. Mas o teu mal-estar, o teu cansaço é um cansaço. Um dia você faz uma coisa, outro dia você não é ninguém. Então, eu acho que essas coisas da artrite reumatoide não são divulgadas, entendeu? Assim, nem em nível médico. Não fica claro, né? Não, mas existe uma diferença também para a Previdência Social daquele que é empregado para aquele que é autônomo. Porque o que acontece? A gente considera o seguinte, se eu sou autônoma, eu não tenho a mesma pressão de uma linha de montagem de uma empresa. Por exemplo, sou costureira autônoma, não tenho problema de coluna, tá? Mas eu não sou empregada. Eu não tenho que chegar lá às 8 horas da manhã, eu não tenho que parar só ao meio-dia para almoçar, eu não tenho que voltar 1 hora e eu não tenho produção para cumprir. Certo? Então, ele considera o quê? Uma costureira autônoma, ela pode fazer o trabalho na hora que ela está bem. Então, assim, um dia você não está legal, como você mesmo disse, um dia você não está legal, mas no outro dia você tomou um remedinho, ficou bem, coisa e tal, você vai lá e faz as suas coisinhas. Tá? Se você não tiver uma sequela grave, nem nada que impeça você em definitivo de fazer Eu tinha aquilo. essa dificuldade do médico, assim, que aparentemente você está vindo eu não consigo pegar um ônibus da centro da cidade e voltar. Eu já tive vezes no meio da cidade, minhas pernas tremerem e eu não sabia o que fazer, porque nem condições de pegar um táxi eu tinha. É porque Como o você pessoal. explica isso para uma pessoa? É porque dor não se mede, querido.
Não tem. Tudo bem, trabalha, mas eu não consigo. Eu ficava me sentindo a pior pessoa do mundo. Porque eu não conseguia. Parece que você está assim, forçando a barra. Eu não estou forçando a barra. E desde a noite, minha vida se largar tudo pra lá. Desmamar meu filho, que eu não podia estar mais feito, né? Nem segurar, né? E são coisas que você não justifica, né? No ensino médio. Às vezes é mais difícil mesmo. É mais difícil, porque é isso que eu te falei. A dor a gente não mede. É preciso, mas você tem como provar que você vem incapacitada. Por quê? Por isso que muitas vezes a gente pede cópia de prontuário médico, a gente pede, deixa pendente e pede para o médico esclarecer desde quando está fazendo o tratamento, qual foi a evolução do quadro. A gente pede para o médico assistente fazer isso. Outra pergunta, tem diferença do INSS lá no particular da pública? Nenhum. Médico é médico, tá? Só que, se você faz tratamento numa rede pública, você vai ser condescendente com você porque o seu carro não funciona. Né? Se você tem um plano de saúde e diz pra mim que não consegue operar o seu joelho, eu vou achar estranho. Entendeu? Mas por quê? Já tem 6 meses, você não conseguiu autorização do plano para operar seu joelho? Ah, tem alguma coisa estranha aí. Então você, por favor, pede ao seu médico para me dizer por que você não operou até hoje. Aí eu deixo pendente e peço para ele trazer. E se não me justifica, eu não dou logo o benefício. Porque tem gente que faz por conta. Entendeu? Ao mesmo tempo que a gente tem uma saúde péssima no país, que faz com que as pessoas, de repente, se tornem incapazes pro resto da vida, só porque o tratamento não foi feito adequadamente na época que tinha que ser feito, às vezes a gente aposenta pessoas por causa disso. Eu mesmo, eu vi um diagnóstico da fiquei crônica. De quem é a culpa aí, doutora, no caso? Oi? É do sistema ou de quem? Do paciente? O sistema não funciona no SUS. O sistema não funciona por problema do sistema, claro. As 80% das pessoas hoje usam o SUS. Sim. Melhor, usa entre aspas, né? Então, assim, você tem uma patologia, no qual não é assistida de perto como deveria. A tendência daquela patologia é... Isso. Aí você chega lá fazendo uma perícia, aí não é visto dessa forma. Às vezes não existe aquela sensibilidade do perito de enxergar isso. Entendi. Como se trata no SUS. Não, assim, de uma forma geral, todos nós já estamos sabendo disso. Né? Eu acho que assim, são poucos os que podem não ter essa sensibilidade. Né? Porque eu sei muito bem o tempo que demora. Agora, o que a gente não consegue entender é se chega lá 6 meses depois, porque eu estou esperando a cirurgia no meio. Cadê o laudo do IVA? Eu não trouxe não. Mas eu não sei o que, mas eu não sei. Não tem como, mas existe, senhor. É isso que eu estou informando. Porque eu que sou, assim, eu me considero uma pessoa até razoavelmente equilibrada. Eu tenho hora que eu tenho vontade de chutar a criatura de dentro do meu consultório. Eu fico quieta, mas é claro que eu não tenho vontade. Eu não quero mais cair no meio. Por quê? Porque chega uma hora, assim, teve um senhor que chegou para mim e falou o seguinte. Ele chegou na minha frente e fez o seguinte. Doutor, eu vim aqui buscar um auxílio. Eu disse, tá bom. Qual é a sua profissão? Eu era servente de obras, mas acontece que eu tive que botar um marca-passo. Eu tive um problema no coração, tive que botar um marca-passo e aí eu fiquei em benefício e depois eu já me deram alta. Eles chamam assim, diz que a gente dá alta, né? Não dá alta para ninguém, a gente só acessa benefício. Me deram alta e aí depois, agora a minha empresa me dispensou, então como eu acho que eu não estou conseguindo nada, eu vim aqui buscar um auxílio. Falei, tá. A cessação do benefício dele foi 30 de setembro de 2014. Tá bom? Ele voltou para o trabalho. E ele ficou trabalhando até a empresa mandou ele embora. Como a empresa mandou ele embora, ele não está conseguindo emprego, ele foi lá buscar o auxílio. Aí eu pedi para ele, cadê o laudo do seu médico? Esse ano eu não fui nele não, porque só tem consulta em abril. O que a gente faz com uma criatura dessa? Não é verdade? Então, assim, às vezes, depois que a gente atende uma
preconceito também, porque teve uma época que era um tal de bancário chegar lá com doença psiquiátrica, tem um tal de depressão daqui, depressão de lá, toda hora que banco muda de chefe e muda de dono, os bancários ficam com depressão. Aí chegou um rapaz lá, que já estava afastado desde agosto, porque agora ele está fazendo as perícias todas de muito tempo atrás, afastado desde agosto. Eu falei assim, assim, qual a sua profissão? Ah, eu sou bancário. Ai, meu Deus, lá vendo o que houve com o senhor? Não, eu rompi meu tendão de Aquiles, eu até voltei para o trabalho, desde dezembro que eu estou trabalhando, eu só vim buscar meu período. Ai, meu Deus, que coisa boa! É bom demais quando é assim, sabe? É bom demais, assim, eu costumo dizer assim, é até uma maldade, né? Porque a gente diz assim, médico tem uma coisa assim, meio de carniceiro mesmo, né? Mas parece uma maldade, mas eu dou graças a Deus quando aparece alguém doente na minha frente. Ah, eu fui atropelado, graças a Deus, que bom, me dá celular todo aqui. Não, eu tô com câncer, tá bom, que bom, você me dá aquilo. Porque a gente já sabe que a pessoa está doente. A gente sabe que ele está precisando daquele benefício. Agora, que me chega lá, uma criatura andando assim. Aí, o que eu ouço? Ah, problema na coluna, tá me matando. Tá, sim senhora, pode se sentar. Ah, eu não posso me sentar. Ficou sentada lá fora 1 hora me esperando, mas quando entra no meu consultório, ela não pode sentar mais. Entendeu? Acabou com a coluna, você não vai Acabou com a coluna sentada. Entendeu? Aí ela não pode sentar mais. Não, senhora, não posso sentar. Tá bom, senhora, então veja o seu documento. Tá bom. Aí você olha, como eu peguei uma, que o médico do Hospital do Galeão mandou assim, o seguinte lá, esse eu faço, até que ele era perito, sabe? Ele botou assim, paciente de tantos anos, portadora de condropatia crônica, sem sinais inflamatórios, sem limitação de movimentos, sem isso, sem isso, sem isso, sem isso, sem aquilo. Eu falei, não tem nada ali, não dá. Fechou o laudo, né? Fechou o laudo, mas são poucos. E a gente também tem colegas maus dos outros lados também, tá? A gente até já conhece, infelizmente, a gente sabe de alguns nomes de colegas que a gente costuma pegar, que já estão na nossa lista negra, que quando chega o laudo dessa criatura, a gente já parte do princípio que aquela pessoa foi lá e comprou aquele laudo, entendeu? A gente tem colegas que a gente já sabe, porque eles dão laudo para todo mundo, eu não quero nem saber. Dão laudo para todo mundo. E teve uma época que tinha um médico do sindicato dos bancários, que eu não posso falar o nome dele, mas esse enlouquecia a gente, né? Porque todas as doenças eram doenças do trabalho, todas elas. E ele assinava todas as cartas, carimbava, tudo era doença do trabalho, tudo era doença do trabalho. Então, o pessoal do alerta que passou por tal. Tudo era doença do trabalho, tudo era doença do trabalho, eu não aguentava mais ouvir o nome daquele homem. Aí, de repente, tem realmente problema, paga pelo exame. Paga pelo exame. Até pode acontecer. Até pode acontecer. Porque teve um que, assim, nem foi da perícia. Eu conheço ele de laudos da perícia também, mas eu fui médica do trabalho de umas empresas lá na CSA, lá em Santa Cruz. Fui médica de 3 empresas lá. E esse colega, que era do SAS de Realengo, eu peguei um dia, uma vez, uma solicitação de ressonância magnética, ele fazendo um pedido. Quando você faz um pedido, todo médico sabe disso, quando você faz um pedido de ressonância magnética, você não fica explicando muito o que você quer, né? Você bota lá, pode até botar uma justificativa. Ressonância magnética da coluna lombar, suspeita de hernia discal. Não, eu peguei uma solicitação dele, que ele deu para um funcionário da empresa que eu trabalhava, escrito assim, solicito, ressonância magnética da coluna lombar. Hérnia de disco, com protrusão discal de L4, L5, L5, L1. Aí liguei para ele. Porque o que ele fez ali? Já fez o laudo para o cara escrever. Né? Então, eu peguei e disse para ele, olha, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu pegar mais um laudo seu, assim, eu vou lhe denunciar para o CRM. Que isso, doutora? Não, vai
já fiz com diversos laudos que apareceram na perícia médica. Até porque também corre o risco de se queimar porque não acontece, né? Porque eu fui fazer uma perícia em Del Castilho e de repente uma pessoa apareceu com um laudo do ortopedista que é amigo meu, amigão meu, mora pertinho de mim. E sabe da onde que era o laudo? Do hospital de Niterói, onde ele nunca trabalhou. Aí eu retive o laudo e avisei para ele, ó, tô mandando o teu laudo para investigação. Não, mas pelo amor, ele foi chamado 2 vezes na polícia para ver se reconhecia o laudo, se não reconhecia. É seu, é da sua assinatura? Não. É seu, não. Sim, mas assim, do seu lado profissional. Mas também tem um risco pessoal, porque ela sabe que está dando, né? As pessoas são covardes, Mas eu também disse aqui que, infelizmente, para a gente também, tudo bem que a gente não vai dar uma de doido, né? Ninguém quer ser irresponsável nesse ponto. Mas você não pode se acovardar. Porque senão você não faz a coisa certa nunca. Senão você não faz a coisa certa nunca. Então, se eu pego uma pessoa, que assim, se eu fosse contar para vocês, a gente tem histórias, milhões de histórias. E rarissimamente alguém me confronta. Porque eu não dou chance para a pessoa me confrontar. Não tem por que me confrontar. Que é aquilo que eu disse, eu sou cordial, eu sou adequada, eu vejo tudo que me entregam, eu respondo tudo que me perguntam, então não dá muita necessidade para a pessoa me confrontar. Mas você pega uma pessoa que ficou 2 anos em benefício, o tal do R2, né? Você faz revisão em 2 anos. Às vezes uma doença muito... Dessas do INTO, que demoram demais, a gente sabe que demora, então a gente faz sugestão de revisão em 2 anos. E aí ele me voltou perguntando para ele pelos laudos também, essas coisas todas, ele não tinha laudo, ele não tinha acompanhamento médico, ele não tinha nada, ele disse, porque eu fazia um acompanhamento médico lá em não sei aonde, e agora eu estou sem o laudo. Aí eu disse, tudo bem, eu vou deixar o seu benefício pendente para que vocês... Quer dar tchau? Benefício pendente da informação do seu médico assistente. Eu nem preferi o benefício dele, não cessei o benefício dele. Eu apenas não prorroguei. Pedi que ele me trouxesse o laudo. E ele tinha uma sequela mesmo, de uma fratura, uma osteomielite, que tinha um ruminho assim, aqui no joelho dele. Tá? Só que, obviamente, mão com calosidade, né? Eu sabia que ele estava trabalhando. Se trabalha informalmente, a gente não pode fazer nada, né? Só que ele tem que me comprovar que ele está fazendo acompanhamento médico, porque o benefício da Previdência é para isso também, para você se tratar, não é para você ficar em casa dizendo, isso tem benefício. Mas foi por isso que quando o médico, o perito, falou que não me deu benefício, chegou em dezembro, eu tenho nível médico completo, tenho contabilidade, já trabalhei, entendeu? Fui fazer telemarketing, mas deu perda de audição, não caiu em telemarketing. Não tem audição porque é difícil trabalhar, né? Aí, quando em dezembro, fui tentar fazer uma faxina. O que aconteceu? Fui pegar uma caixa pesada, claro, você chega na casa da pessoa, não sabe. Né? Para não jogar, a caixa ia cair, para não jogar o peso em cima do ombro, que já estava operado, e a mão, joguei em cima dele. Aí ferrou. Fui parar no hospital no mesmo dia, me atenderam, ele falou, olha, não tem fratura, mas eu acho que você rompeu o unguento. Aí ele falou, já fui no INTO, já falei com o médico, já passou a ressonância, é 23, agora tem a consulta para levar. Sei que vou entrar na fila da cirurgia. É aí que eu vou pegar o laudo dele, o laudo do reumato, porque ele falou que é um absurdo. Mas é isso que eu falei com o médico da mão, por você não botar nada da mão aí no laudo, eu fui trabalhar, preciso trabalhar. Sim. É só meu marido trabalhando em casa, eu tenho um filho pequeno de 12 anos. E eu falei assim, eu fui arrumar alguma coisa para fazer, eu tinha que ajudar. O que aconteceu? Me enviou de vez. Porque não dava. Porque... É complicado. Doutora Márcia, tem umas perguntas que a senhora deu aqui, algumas pessoas não puderam. Pode ser até a dúvida de alguns pessoas aqui. Bom, pergunta. Já tenho mais de 10 anos de contribuição com o INSS, 47 anos, estive afastada 2 anos, em novembro me deram alta para voltar ao trabalho. Mas não dei conta
Aí o médico da firma me mandou para o INSS de novo. E a perícia é só em abril. Queria saber se nesse tempo de contribuição tenho direito a me aposentar. Não. O que devo fazer? Tentar o benefício. Ela tem que fazer o benefício, tem que tentar o benefício. Né? Se ela não deu conta, o médico mandou para lá, depende por que ela não deu conta. Né? E aí a gente tem que ver direitinho. Sobre a aposentadoria, eu estou afastada, mas o INSS me deu alta e não me dá, no meu trabalho não me deixam retornar, pois tenho também artrite reumática, fibromialgia, sacroileite bilateral e espondilopatia soronegativa. 3 hérnias, mas nunca passo pela perícia, eles pensam que é mentira. Fui até no judicial e não passei. Pô, no judicial não passou? É difícil. Então acho que não tem mesmo, né? E, olha, vou falar uma coisa para vocês, com toda sinceridade. Às vezes a gente fica até triste, porque a gente vê que a pessoa não tem nada mesmo, não tem, passa por diversos colegas, você avalia e vê que não existe incapacidade e elas entram com um benefício, uma solicitação de benefício judicialmente, sempre o juiz manda dar benefício. São raras as vezes que a gente não tem uma resposta positiva do judiciário. O judiciário é sempre a favor do segurado, ele é sempre contra o INSS. Por incrível que pareça, assim, porque também durante muitos anos foi isso, a perícia era muito mal vista, né? Achavam que os peritos eram uns carrascos, umas pessoas sem alma, que só queriam ferrar com todo mundo, então eles concediam. Agora, assim, eu não sei muito o que fazer, quer dizer, ela pode também solicitar, existe um pedido de aposentadoria, você pode fazer, é direito da pessoa fazer o pedido de aposentadoria, mas a perícia médica, aposentadoria por invalidez que eu digo, né? Mas ela vai passar pela perícia médica para conceder essa aposentadoria se ela for solicitar isso dentro do regime da Previdência Social, tá? E se não conceder uma aposentadoria... Aposentadoria por invalidez? Não, aposentadoria por invalidez não. Se você está em benefício, é aquilo que eu disse. Você tem que ter direito, tanto... Eu pago como autônomo, eu pago mesmo. Mas aí você tem que ter direito, tanto da parte de contribuição, quanto da parte médica, né? Às vezes a gente concede benefício, mas concede não. Às vezes a gente faz a perícia favorável, mas o benefício não é concedido por algum problema administrativo. Não tinha contribuição suficiente, ou a doença começou antes das contribuições. Aí é a parte mais administrativa, não é a parte médica. São 12 meses de carência. Tá? E também, assim, se a pessoa for mandada embora, responsável da empresa, aí depois desse período de contribuição, são 12 meses de frente também. Depende do tempo que trabalhou no total. Se você tiver 5 anos de trabalho, tá? Você tem direito a uma carência de 1 ano. Se você tiver mais de 10 anos de trabalho, 10 ou mais, você tem direito a 2 anos de carência. Tenho HP há 3 anos, uso oxigênio há 1 ano, estou na fila do transplante pulmonar. O médico perito existe em mim dar alta. Estou afastada no momento que tive que entrar na justiça. Eu gostaria de ver que os peritos insistem em dar alta se não tem pessoas de trabalhar. Eu não posso responder isso porque, primeiro que eu não vi, agora que ela está dizendo que é um quadro grave. Então, tinha que passar por uma revisão. Tem que pedir. Gostaria de informações sobre essa doença em relação aos direitos legais. Tenho hepatite autoimune. Com hepatite autoimune, tá. Depende do que a hepatite autoimune está causando nela. Né? Se está só fazendo o tratamento, não está tendo nenhuma sequela do tratamento, pode trabalhar à vontade. Né? A não ser em casos que exijam extremo esforço físico. Né? Mas se a pessoa estiver tendo alguma outra sintomatologia, aí cabe avaliar se a pessoa não se assume. O INSS tem uma estatística, ainda que aproximada, de
quantos segurados estão em auxílio-doença ou aposentados em virtude de doenças reumáticas? Isso é uma coisa que a gente pode pesquisar. Isso existe dentro da Previdência. Eu não sei se eles têm isso agora, mas no tempo que eu trabalhava lá em Brasília, a gente fazia esse tipo de estatística, né? Benefícios concedidos por HIV, benefícios concedidos por doenças reumáticas, benefícios concedidos por acidente. Porque, inclusive, por conta disso, nesse novo laudo, tem duas perguntas. Uma delas é relativa ao acidente de trânsito. Se houve um acidente, se o acidente foi um acidente de trânsito. O Detran nos pediu que colocasse isso para ele poder manter um controle, como o sistema vai ser unificado, para ele poder manter um controle de quantas pessoas vítimas de acidente de trânsito ficavam afastadas pela Previdência Social, né? E uma outra pergunta que vai ter também é se a prorrogação do benefício é devido ao não tratamento adequado recebido pelo SUS. Legal. Vai ter uma perícia. Porque se a gente está prorrogando o benefício porque a pessoa não conseguiu fazer o tratamento ainda, a culpa não é da Previdência. Não é a Previdência que tem que arcar com isso. Então, é uma tentativa que eles estão fazendo de começar a tentar responsabilizar os outros órgãos pelo desgaste da Previdência Social, pelo acúmulo de benefícios dentro da Previdência Social, de tempo de benefício da Previdência Social. Eu tenho um amigo que foi fazer essa contagem de tempo de contribuição, ele descobriu que várias empresas está faltando, quer estar na carteira, mas acho que não pagou o INSS. Sim. A culpa é dele? Não, a culpa não é dele. Não conta esse tempo. Não conta, porque não tem contribuição. O que ele faz? Ele precisava procurar a empresa, que muitas já acabaram, né? Porque a gente tem uma coisa que a gente chama de SP, que é uma visita que a gente faz às empresas, para ver se consta o registro do funcionário lá, aquela coisa toda, entendeu? Mas não é para todo mundo. Mas então, assim, quem está na ativa tem que ficar sendo... Tem que ficar esperto. Eu trabalho numa creche de 278 crianças, 470 funcionários. Auxiliar de cozinha. Nessa nova firma eu estou há mais ou menos 4 anos. Mas tenho 12 anos de carreira nessa posição de manutenção. No ano passado para cá, eu fui há 5 anos tratando de fibromialgia piorando. Do ano passado para cá, que foi descoberta de reumatoide. O resultado dos meus exames são esses, né? No caso aí eu queria saber assim, porque eu estou de licença médica já durante 14 dias, eu não estou tendo melhora, eu não estou me sentindo em condições mais de fazer o que eu faço. Aí eu queria saber da senhora se o que eu faço. Você com face de plantar deve estar sentindo dor mesmo, né? Tendinopatia, agora você tem um médico que te acompanha, não tem? Tem, reumatologista. Então, você tem que pegar laudo com o seu reumatologista, pegar o exame, esse exame é antigo. Ela já pediu novos exames, já marcou para fazer. Isso. Aí, assim, quando completar o 16º dia, tem que solicitar benefício para a Previdência Social. Você está afastado, não vai conseguir retornar, vai ter que pedir benefício para a Previdência Social, tá? E aí você vai juntar todos os exames, tanto esse aí quanto os recentes, e vai levar para a Previdência para fazer tudo isso. Pode fazer pelo... Eu tenho, assim, no caso, possibilidade de uma aposentadoria por gravidez. Rapidamente assim, não. Primeiro a gente vai ver a evolução. Eu fiquei 10 anos no segurança. Porque a supervisora, Depois eu a fiquei... supervisora da firma, ela já falou que se eu entrar pelo INSS, quando eu voltar, eu não vou embora. É porque eles ameaçam mesmo, são assim, a relação de trabalho no Brasil é muito ruim. Por isso que a gente tem tanta gente pedindo benefício da Previdência. Porque às vezes as pessoas pedem benefício para não serem mandadas embora. E outros, muitos, voltaram ao trabalho antes da hora, agora porque a perícia estava em greve, para não ser mandado embora. Não, para não ser mandado embora. Porque ficaram com medo de perder o emprego. Eu tive um monte de gente que disse assim, não, eu voltei. Outro dia foi um rapazinho, eu só não consegui concluir a perícia dele, porque ele não lembrava mais quando tinha voltado para o trabalho.
Eu falei, meu filho, você não sabe quando é que voltou pro trabalho? Aí ele teve que ir lá no trabalho, pegar a data, que tinha voltado dia 20 de fevereiro. Ah, não, doutor, eu já estava bom, meu médico me liberou, eu voltei para o trabalho, porque vai que depois resolve me demitir. Porque, na realidade, as empresas, assim, porque no Brasil todos passamos por muita dificuldade também. A relação de trabalho com empresa e empregado já é péssima. Com essa fase agora vai ficar pior ainda. Então, assim, sempre que eles puderem, eles vão dar uma justificativa. Ah, você ficou em casa fazendo o quê? Né? Ah, mas eu estava esperando o INSS. Porque, uma outra coisa, assim, eu sou médica do trabalho e eu, quando estou atuando nas empresas, eu aceito o trabalhador de volta na hora que o médico dele libera ele. Como esse é outro emprego fez, que algumas empresas agora já estão sabendo trabalhar. Né? Você não pode, só porque o empregado não fez perícia no INSS ainda, não aceitá-lo de volta. Tem muita empresa que faz isso. Não, você não vai voltar enquanto não fizer a perícia. O médico do trabalho não quer nem saber. Diz, não, vai fazer sua perícia e depois, quando você fizer a perícia, eu vejo você. Porque não querem assumir nada, né? Uhum. Mas se o meu ortopedista, eu quebrei o meu dedinho, um mês depois eu estava boa, e eu quero voltar a trabalhar, e o meu ortopedista está me liberando, se eu sou médica, e sou médica do trabalho, e sei avaliar isso, por que eu não vou deixar ele voltar? Só porque ele não fez perícia lá, o problema é dele. Se ele vai ganhar aqueles dias lá ou não, se ele vai receber benefício, se vai ter dinheiro naqueles dias lá ou não, é problema dele. A empresa não tem que pagar aqueles dias. Mas se ele quer voltar, por que ele não vai voltar? Nós temos uma amiga no grupo que ela estava pelo INSS nas greves e o INSS não estava atendendo, foi para o trabalho não aceitou, mandou de volta, né, não aceitava, só que na greve ela não conseguiu fazer a perícia, foi remarcada e a empresa mandou a carta de abandono de emprego para ela. Não pode. Aí se for concedido o benefício, ela tem que entrar com uma ação de reintegração. Não pode. É. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Tem mais os direitos, né, do paciente com artrite reumatoide, e se não pode trabalhar sem carteira assinada, sem meio de aposentadoria, é difícil conseguir se aposentar, quem trabalha por conta própria, e quem não tem INSS recebe alguma ajuda do governo. Naqueles casos que eu falei do benefício. É mais difícil se aposentar? Quem trabalha por conta própria, dependendo da doença, por causa daquilo que eu falei. Eu sou meia, eu agora, porque eu queria ver se conseguia outra coisa e meia é INSS também, eu pago todo mês, eu pago carne do mês, é microempreendedor. Sim. Eu fui me arriscar com uma coisa, não deu certo, continuo no meio, porque vendas está muito difícil, e o peso das bolsas que eu carregava os produtos não está dando bem. E aí tentei voltar para a faxina também, não consegui. É difícil? Não. Continuo pagando. Não é que é difícil. O que eu digo sempre é o seguinte: a gente sempre avalia isso. É muito diferente uma pessoa que tem que trabalhar obrigatoriamente todo dia com dor, de uma pessoa que pode trabalhar no dia que está sem dor. Então, é claro que depende da doença. Depende do que você está apresentando. Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Você está ainda mais com esse tendão no outro, né? Aí é outra história. Entende? Nos casos em que a pessoa está equilibrada dentro da sua patologia, com a medicação apresentada, mas ainda sente dores, é aquilo que eu falo, que fica, é uma coisa meio pessoal, é de cada um, fica meio em cima do muro. Eu trabalhava no Jardim tem que Botânico, avaliar. eu estava do metrô de Botafogo, passava naquela UPA que é do lado, não tem uma UPA do lado? Aí eu chegava ali com muita dor, né? Tinha que trabalhar. Sim. Eu tomava conta de dor no Jardim Botânico. Então eu passava aí para tomar uma injeção, de uma coisa para parar aquela dor para poder trabalhar. Aí de tanto ir, a médica virou para mim e falou assim, olha, você está ficando conhecida aqui. Entendeu? Você vai ter que procurar um tratamento, porque eu sei que você está com dor, não é possível ninguém tomar uma injeção à toa, entendeu? E a outra também, eu estava tomando diprospan, e ela falou assim, eu não vou passar mais diprospan para você, porque é muito perigoso, eu estou tomando a terceira dose, para poder trabalhar. Foi aí que eu desmaiei no metrô, a tireoide também deu problema, estava com bócio,
desmaiei no metrô da Central do Brasil, fui carregada. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei muito bem o que é isso, tá? Eu falei para vocês que eu fui médica do trabalho de 3 empresas dentro da CSA. Quando eu estava saindo de uma empresa, entrando numa outra, que eu já tinha trabalhado nessa empresa dentro da Siderúrgica Nacional, lá na CSN, e ela conseguiu um trabalho dentro da CSA e me chamou de novo. E ela ficou no mesmo local, no mesmo canteiro de obra da empresa onde ela tinha acabado de sair. Foi uma empresa sair e ela entrar para o mesmo canteiro de obra e me chamar para trabalhar com ela. Tá? Nesse inteirinho, eu sempre tive cachorro, né? A minha cachorrinha passou mal em casa, estava me arrumando para o trabalho. E eu correndo com ela assim, né? Eu cheguei na cozinha, ela vomitou, escorreguei no vômito dela, caí sentada. Ainda bati com as costas naquela divisória que tem assim, entre o tanque e a. Aí meu marido me ajudou a levantar, toda ferrada, toda troncha, tá? Fui embora do trabalho. Cheguei no trabalho, quando eu fiz isso aqui, para pegar o celular, e travei. Fiquei empacada, não consegui mexer. Aí um funcionário da empresa foi me levar em casa. Só que, não estou falando, estava na transição, então estava saindo de uma e entrando na outra. A outra, para poder se localizar dentro da CSA, ela já tinha que me ter no quadro de médico de trabalho. Ela tinha que me contratar. E eu não conseguia ir trabalhar. Não conseguia assinar o contrato de trabalho. Porque sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz uma fratura de pele. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui de colete para a CSA, meu marido dirigindo, fui de colete para assinar o bendito do contrato. Porque ficavam me ligando, você tem que vir aqui, porque eu não vou conseguir, porque eu não sei o que. E eu fui lá assim mesmo, de colete, toda empenada, assinei. Aí eu falei, vou ter que fazer uma cirurgia. Eu não vou vir trabalhar. Não, tudo bem, mas assim que a senhora puder, a senhora vem. Tá bom. Aí fiz a cirurgia, foi uma cirurgia rápida, uma coisa de preenchimento, que ele me disse que em uma semana eu podia retornar. Só que meu marido não queria que eu retornasse. Não, você não pode fazer isso, vai dirigir daqui até lá, é muito longe, e não sei o que, você não está boa ainda, tem só uma semana que você operou, Eu com raiva dele estava me chateando, peguei a minha roupa que eu estava pegando aqui no armário, joguei assim em cima da cama. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Travei a musculatura toda, fiquei toda dura de novo, não conseguia fazer. Lá fui eu, toda dura. Então, assim, todo mundo passa por isso, entendeu? A gente precisa trabalhar. Não tem outro jeito. Mas eu sou livre disso. Mas quem vai fazer perícia hoje não tem que levar um laudo sempre atualizado? Sempre. Não, atual. Precisa comprovar que está fazendo o tratamento. Por exemplo, 60 dias. Por exemplo, do INCO, ele é 60 a 90 dias, eu não tenho certeza. Mas o do INCO, porque é muito difícil, a gente já sabe que o INCO só emite aquele laudo de tanto em tanto tempo, não adianta pedir antes, que ele não emite. A gente já sabe, né? Agora, tem que levar pelo menos um laudo mostrando que a pessoa está sendo acompanhada, está fazendo tratamento. Né? Tinha mais ou menos um restinho aqui, as doenças reumáticas não são diagnosticadas aparentemente. E muitos segurados encontram dificuldades na hora de ter uma doença ou aposentadoria. Mas apesar de não terem as mesmas condições de saúde uma pessoa saudável, são consideradas aptas para o trabalho. Quais são os documentos que esses segurados devem apresentar e quais os recursos administrativos que possuem em caso de negativo? Como funciona a reabilitação profissional para segurados autônomos? Não funciona. Não funciona, não existe. Por exemplo, se você tem nível superior, eu vou te reabilitar para quê? Eu sou médica. Vai me reabilitar para quê? Né? Sou advogada. E vai me reabilitar para fazer o quê?
A mesma coisa uma pessoa sem escolaridade. Se a pessoa não tem nem o ensino fundamental, eu não tenho muita coisa para oferecer para ele, a não ser o curso de assessorista. E dependendo da patologia, nem o curso de assessorista ele pode fazer. Aí a gente tem que aposentar. Né? Tá? Eu fui aposentada por invalidez. Eu vou risco de INSS se chamar? Sim. Teria que ser de 2 em 2 anos, mas como todo serviço público, não tem funcionário, não tem organização, não tem coisa nenhuma, então eles chamam quando eles acham que devem. Mas aí eu já vi tempo de contribuição. Se eu perco esse tempo do auxílio-doença, não, preste atenção. Quando a gente chama uma pessoa para fazer essa revisão pós-aposentadoria, se você considera que essa pessoa perdeu a invalidez, você dá a data da sua perícia. Aquela data é a data de cessação do benefício. Mas já é feito assim mesmo. Administrativamente, a Previdência ainda lhe paga por 6 meses. Só que ela vai aos poucos reduzindo esse salário. Tá? Então, ela paga o primeiro mês normal, o segundo mês, depois vai diminuindo, fica só um resíduo, para te dar um tempo de... Eu comecei no CIES, eu tinha 17 anos de contribuição, mas o período que eu fiquei de licença, os outros 30. Eu perco a minha... Isso você não perde nada. Não, eu já sei de suspender minha gravidez. Eu posso dar como contribuição. Por tempo de serviço, é. Tempo de serviço? Benefício não conta como tempo de serviço. Não perco. Tempo de benefício, sim. Você fica com 17 anos. Aí busca para 60 anos. A aposentabilidade. Mais de 15 anos e mais de 60 anos de aposentabilidade. Porque 51 anos. Não, mas isso aí é assim, é relativo. Corre o risco. Corre o risco de começar a fazer muita coisa, de algum vizinho ciumento, dizer, tá aposentado por vai fazer um monte de coisa. Aí faz uma denúncia pro INSS. Aí a gente te chama. Claro que existe. A gente recebe um monte de queixa. Ex-mulher pior, sabe? Mas ex-mulher fica que quando sabe que o ex-marido está aposentado e que está com outro, aí começa, por que eu quero denunciar que o fulano de tal está aposentado, que vai ter doença psiquiátrica, não é bom de nada, faz um monte de coisa, trabalha nisso, trabalha naquilo, trabalha naquilo, ou nem chama para poder. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a Fátima, se ela quiser fazer um concurso público, ela mesmo sem ter deformidade aparente, ela pode fazer o concurso público como deficiente? Ela pode, mas se ela passar e entrar, ela tem que pedir cessação da aposentadoria por invalidez dela. Entendi. Porque senão ela tem que devolver o dinheiro todinho depois. Pode sim. É aquilo que eu disse, a aposentadoria hoje em dia, ela pode ser cessada a qualquer momento, tanto por vontade do segurado como por vontade da Previdência Social. Então, ela pode ser cessada a qualquer momento. Eu tô boa, eu acho que eu melhorei muito. Aquilo que eu tinha, eu não tenho mais, eu quero trabalhar. Passei no concurso, vou trabalhar com deficiente, com pedagoga, e eu posso trabalhar como pedagoga. Entendi. Aí vai lá e diz assim, olha, eu vim aqui, eu quero suspender minha aposentadoria por invalidez, porque eu vou trabalhar como pedagoga. Acabou. Sem problema nenhum, vai passar na Mas, por exemplo, uma pessoa que... trabalhar se pode mesmo, porque tem gente meio doida, né? Uma pessoa que não tem aposentadoria, que não está pelo INSS. Por exemplo, eu não trabalho, eu não tenho benefício do INSS, eu sou desempregada e quero fazer um concurso público, eu não tenho deformidade aparente. Qual é o critério de avaliação para eu entrar no concurso público como deficiente? Existem cotas aí, quem tem que fazer isso é o seu médico assistente.
quem vai te dar um CID específico, tudo isso. Teu médico assistente, aquela pessoa que te acompanha. Tá? Eu mesmo passei no concurso público, acho que um exame médico, né? Tem que fazer esforço. Eu tava no Não, porque uma amiga, ela fez concurso público como normal, né? Vamos lá, diga-se de passagem. E chegou lá na hora, o médico foi fazer a avaliação e ela tem artrite reumatoide. E falou, não, você tem que fazer o concurso público como deficiente, mas ela não tem deformidade e a artrite reumatoide está controlada. E aí... Eu acho que ele foi um pouco severo demais. Não deveria, né? Mas tem que ter um CID. Quando você faz um concurso público, que na hora da inscrição você preenche lá, você tem que colocar o CID e antes de fazer a prova, você tem que mandar esse laudo para eles, que eles vão conferir tudo isso. Então, assim, não sei se ela... Não, mas na primeira vez ela fez sem ela fez como... Fez sem. Mas não seria o benefício de fazer 100. Vai concorrer com muita gente. Não, mas não tem deformidade. Ela achou que não teria direito a fazer concurso como deficiente, porque ela não tem sequela nenhuma. Então, ela achou que ela não precisava, não poderia fazer o concurso como deficiente. Eu usaria o meu direito. Depende de quando você faz como deficiente, você concorre com pessoas. Exatamente, é maior. Depois de você passar, é maior. É maior, exatamente. mas é porque ela não sabia. Ela não sabia. Ela achou que não tinha direito. Uma pessoa que tem miopatia mitocondrial, é uma doença feminina, né? Sim. Ela tem direito a fazer um concurso desse como deficiente? Olha, normalmente sim, se ela estiver causando um grau de deficiência que seja comprometedor. Aí quem vai avaliar isso? É o seu médico assistente. E a banca do concurso, normalmente, ele estimula quais são as doenças. Quais são as doenças. Você abre o quadrinho lá e diz, ó, artrite reumatoide, está aqui. Bota o código lá, você coloca, manda o laudo para ele. Manda o laudo direitinho. Se tiver dentro do quadro. Aí você faz com as pessoas que fizeram para transferto, que passou e é bem então, você veja, eu fiz experiência numa senhora do direito, de 58 anos, que veio de Santa Catarina para cá, para fazer a prorrogação, o benefício dela estava um ano afastada, com uma meniscopatia, tá? Doença do menisco, igualzinha que eu tenho, tá? O joelho dela mais sequinho que o meu. Foi aquele caso do Galeão, o cara falou, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, com um monte de benefício. Entendeu? Eu tô aqui, não tô? Eu vou sair daqui, vou lá pra fisioterapia, fazer fisioterapia lá no... Ontem eu fui no campo. Aí o guarda falou assim, se a senhora for especial aqui, ó, se não for aqui embaixo, você não, já tenho idade. Pô, sou aqui já... Que isso? Você tá me enganando? Eu tô me enganando alto, tem necessidade de enganar alguém? Mas já se viu isso? Eu vou usar no meu direito, eu já sou idosa, né? Por que eu não vou usar? A gente paga um preço por ter idade. Então a gente tem que ter alguma vantagem também. Eu também passo por isso, pela ignorância das pessoas. Às vezes eu tô na fila, eu sou deficiente e fico só aqui fila de idoso. Mas eu tenho conhecimento. Brincadeira, né? Só o idoso que tem direito. Idoso, deficiente, gestante. Vale a pena tu entrar na fila do idoso. Né? Demora mais. Eu vou te dizer. Eu, assim, eu ainda tô recém-idosa, né? Eu ainda vou fazer 62. Mas aí, tem os idosos muito idosos. Aqueles idosos muito idosos, tadinho. Dá dó, né? Porque eles ficam lá e escutam aquele... Ficam um tempão. E eles são implicantes. Ele vai passar novinha. Da minha filha. Novinha da minha filha. Mas tá com barrigão, né? Tá com uma barriguinha aqui assim, na fila lá, especial lá. E aí, não, nem foi dela, foi do meu filho, que eu já tive com quase 40. Aí, eu tô lá na fila, o senhor cutucou aqui no meu espaço. Minha senhora, eu falei, sim. Ah, não, tudo bem, pode deixar, não é nada não. Eu falei, errado. Tá bom. Eu já consegui falar que eu tenho problema, falar que eu tô grávida. Eu tô
Não, eu já falei que eu estava todos os dias aqui idosa. No Banco do Brasil, o negócio do dinheiro lá do meu pai. Meu pai já morreu tem 12 anos, né? E aí deixou o negócio lá um precatório, fui lá e eu recebi. Ih, tá igual aí, igual há 15 anos, minha mãe também coitadinho, meu pai morreu há 12 anos, já tinha ganho a causa. Já tinha ganho a causa. Aí agora, ano passado que saiu aquela merreca. Aí, não, mas aí fui lá no Banco do Brasil, lá no centro da cidade, não é não, aquele negócio jurídico lá. Aí tô lá na fila do idoso, tudo bem. Tá? Aí cheguei lá, peguei, botei meus documentos lá, vim buscar esse dinheiro aqui, não sei o que, coisa e tal. Aí a caixa estava sentada assim, a funcionária sentada assim, baixinha, olhou para cima e falou assim, mas a senhora não é idosa. Eu falei, não sou não? A senhora pode olhar minha carteira aí, por gentileza? Aí eu vou, sim, desculpe, puxa, mas não parece, a sua genética é ótima. Eu falei assim, senhora, pode até não parecer, mas o meu corpo sabe direito. Sabe, né? E sabe, né? Não, velhinho, todo prazer, aquele que está no andador, na brincada, com o cabelo todo branco, a minha mulher principalmente, né? Com aqueles vestidos tudo. Mas idosa não pode botar não pode pintar o cabelo? Não pode botar uma batom? Não pode parecer mais nova? Não pode fazer uma plástica? Tem muita idosa que está mais inteira do que eu, né? Tem muita idosa. Então, meninas, tudo certo? Mais alguma coisa? Bom, eu vou me colocar à disposição de vocês, as meninas sabem o que precisarem, né? Eu trabalho numa agência ótima. Lá dentro da favela? Não. Que é na agência da Praça Seca. Lá pertinho, lá do tiroteio. Ninguém quer ir lá. Outro dia o Bob estava dentro da minha garagem, sabe? Assim, tem umas coisas assim. É bom que dá um ânimo, né? Então, assim, se precisarem de alguma coisa, é claro que eu posso ajudar. Eu, na realidade, trabalhei já no MEA. Olha, então tu fez minha perícia. A minha gerência é a gerência executiva Rio de Janeiro C. Eu não consigo ver o nome do médico que me atendeu, que falou que eu estava lá. Consegue sim, é só a senhora pedir cópia do seu laudo. A senhora tem direito. Os laudos pertencem. Outra pessoa não pode ver. Nem um funcionário do INSS pode ver. Mas os médicos e a senhora podem pedir. Eu olho no protocolo, ver se tem algum andamento, não tem. A senhora vai pedir cópia do seu laudo. A senhora vai chegar lá na agência, vai sentar na frente da menina lá e vai dizer assim, eu vim aqui porque eu preciso cópia dos meus laudos. Porque qualquer motivo. Vai perguntar por quê. Você diz que é porque o seu médico quer saber, ou porque você vai dar entrada na justiça, sei lá, fala qualquer coisa. Mas não é direito seu, eles têm que tirar, eles vão pedir, ele não vai tirar na hora, porque eles não podem, tá? Então eles vão montar um processo e vão encaminhar para o controle operacional da agência. O período, coloquei a agência médica, coloquei tudo. Tem como eles saberem quem era o médico também? Tem. Porque era o único que estava. Porque estava com raiva, porque ele era o único. Sim, tem como saber. E essas queixas da ouvidoria chegam para nós, tá? Chegam para nós. Assim como chegam os elogios também. Outro dia fiquei até preocupada, fui até procurar quem era, porque falei, será que eu fiz alguma coisa? Porque me veio um e-mail da coordenação de recursos humanos, não sei das quantas, dizendo, doutora Márcia, estamos enviando este e-mail para lhe parabenizar porque o seu tratamento foi elogiado junto à ouvidoria, não sei o que, coisa e tal. Deixa eu olhar, né, para ver. A pessoa não errou. Besteira, depois vão me mandar para a justiça porque eu fiz alguma coisa errada. Não, e ontem, por exemplo, eu fiquei numa situação até desagradável. Eu peguei e chamei outras duas colegas para examinar a pessoa, porque um senhor que eu ia pedir a aposentadoria dele, porque é um pé diabético, sabe, de longa data, tá todo ruim, tomando insulina NPH, já está há 3 anos em benefício. Aí ele bota em cima da mesa um saco desse tamanho, cheio dessas sacolas de supermercado, dessa bonitinha que vende lá na coisa. Aqui
aqui, doutora, para a senhora. Eu falei, não faça isso. Não quero, não. Não, mas a senhora vai me magoar. Eu falei, mas eu não quero, eu não posso aceitar isso do senhor. Mas eu vou deixar ela falar para o senhor, professor, não faça isso. Por favor, depois eu vou ser demitida por justa causa, porque tu aceitando suborno. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Aí chamei 2 colegas e falei, olha aqui, eu vou sugerir a aposentadoria por invalidez dele, mas eu quero testemunha, porque senão depois vai dizer que eu sugeri a aposentadoria. O cara quer me comprar, quem faz essa bola? Assim, às vezes a pessoa quer agradar a gente, mas não dá. Assim, eu ia fazer entrevista também. Também? Também. Eu também. E assim, eu fiquei lá um tempo, né? Aí eles me davam 1 ano, 2 anos, aí eu engravidei, eles me deram. Tem muitos anos isso? Não, porque eu entrei. O meu foi em 2004 que me demitiram de lá. 2004? Você conheceu um velhinho, bem velhinho, que chamavam ele de Doutor Simpatia? Não? Sim, não lembro. Esse era assim, era velho, bem velhinho, ele já era antigão, assim. Ele sentava lá e dizia assim, hoje eu vou dar alta em todo mundo. Ai, sério? Não, eu fui pro Meia porque todo mundo falava que lá era bom, que lá todo mundo aposentava. Ele já aposentou há muitos anos, mas não sei quanto tempo tem. Não, lá no Meia... Ah, eu me lembro, lá no Meia era... Eu acho que eles botavam as pessoas bem ruinzinhas mesmo, que era pra falar, ó, se ele tá trabalhando, você também pode. Era deficiente, de muleta sem perna, era assim, só tinha assim. Eu tenho um deficiente físico que trabalha na minha agência. Ele era aposentado do Ministério da Saúde e pediu desaposentadoria para trabalhar na Previdência Social. Mas é porque ele é cadeirante, ele não é maluco nem nada, né? Mas ele é cadeirante, ele teve uma doença vascular e perdeu as 2 pernas. A minha irmã não conseguiu agora a aposentadoria dela por Magé, a gente morava na praia de Mauá. Então, a minha irmã, por muito tempo, ela me auxiliou. A minha irmã tem, parece mais nova que eu, parece ter complicado, e tem trombose nas 2 pernas, ferida aberta mesmo. Ela usava aquelas veias cirúrgicas, que tem que tocar sempre. E acabou ficando também cega de uma vista por causa do glaucoma. E nunca conseguiu aposentadoria. De vez em quando, um auxílio doença. A perna horrível. Ela não estava mais trabalhando, não aguentava mais trabalhar. Sim. Aí o médico virou para ela e falou, gente que deficiente sem perna trabalha. Aí eu falei, você tem que falar que gente sem perna não sente dor. Acabou a dor, você tirou a perna, mas você precisa tirar as pernas para... Entendeu? Mas esse nosso colega, ele até fala assim, ele vem outras vezes na sala mexendo, né? Assim, não tem mais dor. Vai deficiente, vocês estão vendo só eles assim, vamos dizer, só porque o deficiente pode trabalhar, os outros podem trabalhar também. Ele vai assim brincando, né? Ele não fala de maldade, ele fala brincadeira. Assim, olha só. Vamos começar a dizer, olha só, puseram deficiente para trabalhar, para fazer perícia, para provar que todo mundo pode trabalhar. Ele fica na gozação lá, né? Mas ele é um médico, né? Tem um carro especial. Então eu fiquei um tempo lá, aí depois eles me mandaram para o centro do Rio para fazer uma perícia, eu não sei porquê, eu estava sempre no Meia. Aí fiz uma perícia lá, aí a partir dali eles me deram 2 anos. Aí quando acabou esses 2 anos, eu voltei, fui marcar, de novo aí me mandaram de novo para o médico. Aí só que lá no centro foram 3 médicos. Isso, eles fizeram uma junta. Por quê? Você devia ter benefício e a gente de vez em quando faz isso. Revisão dos benefícios de longa duração, que a gente chama. Então, benefícios com mais de 5 anos, a gente às vezes faz um levantamento, pega daqui, dali, lá, faz uma junta médica e vai marcando para determinados dias aquela junta médica fazer o exame dessas pessoas. Para tentar resolver. O que acontece? Existem agências que são problemáticas, são agências muito pesadas. A minha agência é uma agência muito pesada, porque ela é muito antiga e tem muito benefício. O Meyer é uma agência muito pesada, que também é muito antiga e tem muito benefício. A Praça da Bandeira... Irajá também, né? A Irajá não é minha, graças a Deus, não tem nada a ver comigo. Irajá é a gerência Rio de Janeiro Norte, que é da qual eu quero distância. Da qual eu quero distância. Então, aí depois disso, eu voltei para o Meia e eles não me aposentaram. Porque, assim, eu fiquei esses 2 anos. Porque depois de 2 anos, o que a gente tem que fazer é isso, tem que definir. Depois de 2 anos, a gente tem que definir.
ou é para ficar em benefício e aposentar, ou então é porque realmente ficou bem e... Depende de Brasília. Eu vou mandar seu caso, não sei o que você aguarda em casa. Aí foi que chegou a carta de aposentadoria por invalidez. Aí ele sugeriu, então, aposentadoria por invalidez. Pois é, porque a gente faz isso. A gente tem que definir. Se a gente precisou que uma pessoa ficasse 2 anos afastada, porque ela tinha alguma doença grave que precisava de 2 anos. Mas o médico perito fala para a pessoa, por exemplo, não. É isso que eu ia falar, porque não fala. Não fala. Tempo, nem se você foi deferido ou indeferido. Não, a gente não fala, porque é uma orientação que a gente tem. O atraso guarda 15 dias é para quem é autônomo ou desempregado. Tá? Quem é empregado, a comunicação sai na hora. Mas a gente não fala para evitar conflito. Não se fala mais, ninguém fala. Mesmo quando eu sugiro aposentadoria por invalidez, que é ser uma coisa legal, que eu ainda não falo. Às vezes, excepcionalmente, eu até comento, mas o normal não é. Eu comentei porque, por um acaso, a pessoa era relativamente jovem, né? E tem pessoas que às vezes nos pedem para a gente não aposentar, tá? Existem pessoas de algumas empresas que perdem o plano de saúde quando você aposenta. Então, eles ficam implorando para você não aposentar. O fato de, ao contrário de um monte de gente que quer aposentar, tem pessoas que nos pedem assim. Teve uma que me pediu, doutora, não me aposenta, pelo amor de Deus. A minha mãe, ela era uma renal crônica, tá? Que estava fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, que é um caso reversível. Então, se só se ela fizer transplante. Se ela fizer transplante, ela vai ficar legal. Se não fizer, não vai. Mas ela me implorou para dizer, eu tenho uma mãe que tem Alzheimer e que depende de mim, do meu plano de saúde, senão eu vou ter que tratar ela. Então, por favor, não me aposente. E aí, às vezes, é que entra a bendita da safadeza de algumas pessoas. Entendeu? Doutora Márcia, então, a empresa que eu trabalhei, assim, mesmo eu estando aposentada, eles não cortavam meu plano de saúde. Pode, porque é uma boa empresa. Eles falaram que a aposentadoria, sim, como a senhora falou, não posso ser convocada, aquela coisa. Você nunca vai ser desligada da empresa, tá? Nunca. Por causa disso. A aposentadoria, antigamente, você aposentava, acabava tudo. Você não era mais da empresa, não era mais de lugar nenhum. Hoje em dia, não. Se você for desaposentada, você tem que voltar para a sua empresa. Tá? Doutora, no caso assim, de uma pessoa que tem, no meu caso, artrite reumatoide, diabetes, quando eu for levar o laudo para o INSS, leva tudo. Eu parto do seguinte princípio. A gente tem que levar. Pode ser que não seja considerado naquele momento como ser uma coisa importante, né? Mas tem que levar. Eu, por exemplo, assim como a maioria dos meus colegas que trabalham comigo lá em Jacarepaguá, a gente coloca tudo. Mesmo que não seja por quê? Porque você pode ter um hipertireoidismo agora que não está te causando problema nenhum, e de repente te dá um transtorno mais à frente, e a gente já sabe que você já tinha aquela história. O meu existiu um exame de sangue. Eu levei o laudo do IED, que é o metade do IED, eu tive um endocrinologia de diabetes, entendeu? No estado. Aí eu levei um laudo, ela me fez um laudo. Eu tenho um colega de lá. Tive bócio. Aí quando eu levei o laudo, nessa época da mão também, tudo estava doendo. Aí, o tratamento do tom. Aí ele falou assim, cadê esse último exame de tireoide? Eu falei assim, doutor, mas quase assim, de 6 meses. Eu não sabia que tinha que fazer. Ele fez questão daquele exame de 6 meses, mesmo sabendo que aquele laudo está escrito que eu tenho hipotireoidismo. Você toma por onde planta? Eu tomo de 100. Levei a receita, levei todas as receitas médicas, mas não sei. Ele lá estava atacado. Eu acho que ele estava atacado dele. Também depende, né? Depende do médico. Depende do dia. Tem uns que tem uns fricotes assim. Gente, é muito difícil. Você não pode imaginar como é difícil tomar conta de médico. Vocês estão reclamando? Você não pode imaginar o que eu sou. Problema na justiça, já evitaria. Você não pode imaginar o que eu sou. Bom, agora eu sofro menos um pouco.
que o pessoal lá da minha agência está até bem equilibrado, eu não tenho muito problema não. Mas já teve época de eu sofrer muito. Porque é muito difícil. É muito difícil. A pior coisa que tem é colega tomar conta de colega. A pior coisa que tem. É você não manda em mim, você é no lugar, eu tenho minha autonomia. É uma bomba. Segue a regra, segue o mínimo de bom senso, pelo menos. Né? Não é escrever com artrite reumatoide. A história dele é assim, com artrite reumatoide. Aí, exame físico. Mãos apresentando artrite reumatoide. Data do início da doença, 1997. Data do início da incapacidade. Não há incapacidade. Isso não é laudo, gente. Isso não é laudo. Né? Mas a gente tem colega que é assim. Né? E é aquela história toda. E quando bota assim, a paciente relata. Não, mas isso a gente tem que escrever. Uma coisa é o que vocês dizem, outra coisa é o que o médico diz. Não, mas aí quando o médico bota isso no laudo. Quando o médico bota isso no laudo, é que você está dizendo para ele isso, mas ele não constatou. Mas ele tem que a paciente relata. Mas aí é o seu médico. Aí é o seu médico. Uma paciente reclamando que o médico botou isso, não foi meu caso. A moça reclamando que foi no INSS, aí ela falou assim, o erro foi, ele botou assim, o médico do INSS falou, a paciente relata. Relata. Mas o médico não relatou. Isso. Ela não, é a mesma coisa que dizer assim, você diz para mim, eu capengo todo dia. Aí eu boto você para andar lá no consultório. Aí você não capenga. Ele diz, paciente relata que capenga todo dia. Entretanto, pode até não escrever nada, mas ele vai botar paciente relata, tipo assim, eu não vi. Aí você chega lá no INSS. Ela diz que capenga. Não, mas a quantidade de gente que entra de muleta e depois tá te dando tchau com a muleta. Não, mas isso vale, porque eu já fui sentindo dor pro mercado, eu peguei a muleta e saí, fui de muleta pro mercado. Não sei se foi o aquecimento toda da caminhada. Aí não precisou mais dela. Não precisou, eu não parei de sentir dor, esqueci a bengala no mercado. Ai, que maravilha. Que bom. Mas tive que voltar para pegar carro. Ficou curada. Eu tô com dor, mas você é legal. Olha, o que tem de gente que entra no consultório na cadeira de roda, depois e quando você sai andando, assim, ó. O que tem de gente que a dor é na coluna, você já sabe qual é a sintomatologia, você já sabe quais são os sinais e sintomas. E aí você pergunta, onde que está doendo? Aqui. Ai, dói muito aqui. É uma dor que vem, que corre, que desce, que passa, que vai. Gente, isso aí não adianta. Não adianta. O perito sabe. Sabe. Por quê? Porque ele é médico. E assim, é difícil a pessoa, alguns até enganam, né? Ou se o camarada não tiver a fim de examinar, né? Ou se ele não tiver a fim de se chatear, ele vai pegar aquele laudo lá, vai dizer que tem, que não tem, te manda embora. Pode acontecer. Mas se for um perito que resolva fazer a coisa direitinha, que te bote na mesa para examinar, que te faça fazer os movimentos que a gente precisa para poder fazer o teste, tudo direitinho, ele vai ver se você tem ou se você não tem. Né? Essa história, por exemplo, de ultrassonografia para tendinite. Ultrassonografia para tendinite, todo mundo sabe que não resolve. Não resolve. A ultrassonografia é um exame impreciso. Ele não é adequado. Então não adianta levar a ultrassonografia para tendinite. Porque dependendo do técnico que estiver fazendo o seu exame, ele vai ver aquilo de uma forma e eu vou ver de outra. São dois técnicos, um do lado do outro, fazendo o mesmo exame. Se eu examino e ele examina, eu posso dar um lado e ele dá um outro, completamente diferente. Então, assim, o que vale é o exame físico para tendinite, o que vale é o exame físico. Eu tenho que ir lá, tenho que fazer todos os movimentos, os testes, os sinais, tudo que indica que a pessoa tem uma lesão nervosa, né? Nos casos de coluna, essas coisas de nervos, né? E as pessoas pensam, às vezes, fazer um monte de exame e aquele monte de exame não quer dizer nada. Ah, mas eu levei um monte de exame no médico. Tudo bem, mas aquele monte de exame não foi suficiente mesmo. Não adiantou. Tá, gente? Não tem que ninguém sabe não. Não, imagina,
tem um aniversário no casamento. Cara, eu não quero ir mancando, eu não quero. Aí eu vou ver saltinho maiorzinho. Aí a gente manda, que nem que eu. Coloca o hipodesse, coloca o lavador de pirona. Aí se alguém do INSS tiver, Eu vou no baile do viajou. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia nem tirar o sapato. Eu sabia que eu tinha no baile pra ir. Amanhã tá de repouso. Amanhã eu tô de repouso. No dia seguinte fiz tirar lá. Mas eu aproveitei, não foi? Mas você sabe que uma colega médica foi desaposentada no INSS, uma colega médica. Foi desaposentada no INSS porque apareceu no baile dos médicos se acabando. Vai comemorar a aposentadoria. Não, já tinha tempo que eu não aposentava. Se acabando, acho que era problema de coluna. E aí tava ela lá dançando. Foi a cura. Acabaram com ela. Tá bom, meninas? Então, nossa, vai dar 4 horas. A Célia agora vai dar uma palavrinha. Eu agradeço a presença da... Pede para mim botar a senha. Agradeço a presença da Ô, doutora, Wellington, né, Márcia, né? pede para ele botar a senha de novo. À tarde, né, para esclarecer um pouquinho aqui pra gente. E assim, eu vou ler um texto que a nossa amiga Kátia preparou. Vou tirar o óculos, que sem óculos eu enxergo, né? Mais um ano de vida se passou. Mais um ano nós vivemos. Vimos mais 365 dias nascerem e caírem por mais 365 noites. Em cada um desses dias, vivemos diferentes experiências. Muitos dias foram fáceis, leves e felizes. Já outros dias foram pesados, complicados e até tristes. Em alguns dias nós sentimos só, mas em boa parte deles eu tive a felicidade de ter pessoas queridas por perto. Por mais que tudo não tenha sido perfeito, por mais que em muitos momentos tenha me sentido frustrado e até infeliz, nesses últimos 365 dias, não teve um único momento que eu não fosse capaz de agradecer. O que não me fez feliz, me fez crescer. E este crescimento que me ajuda a buscar e reconhecer a felicidade em minha vida. Na vida não adianta apenas sonhar e desejar. Não adianta soprar as velhinhas no dia do nosso aniversário. É preciso lutar, é preciso batalhar. É preciso estar pronto para quando a sorte passar por nós... É preciso estar pronto para a sorte passar por nós. Este ano que passou em minha vida foi um ano especial. Foi um ano que me fez perceber que não tenho tempo a perder. Me fez entender que o tempo é o que de mais valioso temos na vida. Por isso, com limitações, sequelas e mesmo com dor, é preciso vestir o melhor sorriso e recomeçar todos os dias em busca de um dia melhor. Nosso negócio é esse, mesmo com as limitações, recomeçar sempre. Obrigada. Então, o grupo recomeçar, assim, surgiu, né, a amizade, assim, eu e a Kátia, né, nós fundamos um grupo no Facebook, e o grupo no Facebook está fazendo 2 anos, né, e 1 ano de reuniões, assim, presenciais com o médico para esclarecer as nossas dúvidas. Então, assim, a Kátia preparou um vídeo, né, assim, para comemorar os 2 anos do grupo no Facebook e 1 ano do grupo das reuniões. Tá, vamos assistir o vídeo? É só botar senha. Meninas, eu deixei um cartãozinho aqui, para se vocês quiserem que saia de algum lugar, você pode pegar, tá? Wellington, segura aqui que eu vou botar. Então, eu vou falar uma coisa assim, o grupo desse aniversário, nós estamos mudando, tem algumas novidades que estão vindo por aí, nós estamos mudando a logo, né? Então, assim, mudamos o site, assim, e assim, em breve a gente vai fazer